Bom dia, minha gente. Um abraço a todos vocês. Aqui de volta, para a gente fazer uma avaliação, uma análise do que pode acontecer hoje à noite. Vitória entra em campo pela Copa do Brasil. A realidade é que estamos na terceira fase da Copa do Brasil e o Vitória está estreando agora porque o Vitória conseguiu a classificação direta para essa competição. O Vitória é campeão da Série B do ano passado, então vai direto para a terceira fase, enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro no jogo de hoje à noite. O jogo começa às 19 horas, jogo mais cedo, portanto. Muita gente reclama de jogos 9h30 da noite, 7 horas da noite é o horário do jogo de hoje, da estreia do Vitória, que faz a primeira no Rio de Janeiro e o segundo jogo jogando dentro do seu estádio no Barradão. Bom, a avaliação é a seguinte: o Botafogo é claro que é o favorito para vencer o jogo, mas se vocês perceberem, resultados estão acontecendo aí. Vejam ontem o Atlético do Paraná, pega o time tido como menor, pequeno, e se atrapalha. O Flamengo foi para Manaus e ganhou apenas de 1-0 do Amazonas, jogando muito mal. Então alguns resultados que têm acontecido aí na Copa do Brasil, que tem surpreendido o próprio Vasco, que tomou 4 do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, foi para Fortaleza e conseguiu um empate lá contra o Fortaleza. Então, assim, quando nós falamos em favoritismo, falamos teoricamente daquilo que vem acontecendo nos jogos. Ontem, por exemplo, se você fosse dar o favorito entre Fortaleza e Vasco, quem seria o favorito? Claro que é o Fortaleza, pelo que o Fortaleza vem fazendo dentro das competições, e o Vasco também. Mas olha o que aconteceu. Então, assim, depende muito do dia que o time está, depende muito do sistema de jogo, se vai encaixar com o adversário. Mas o Botafogo vem fazendo bons jogos, líder do Campeonato Brasileiro, então todo cuidado é pouco com a equipe do Rio de Janeiro. O Vitória está em formação. O Vitória, voltamos a falar, às vezes incomoda o que a gente fala, às vezes a pessoa aceita porque é uma verdade. E a gente não inventa nada, até ruim, para o profissional de imprensa está inventando alguma situação que está clara para todo mundo, está todo mundo vendo. Então o Vitória, que nessa temporada conseguiu jogar um grande futebol, na realidade, contra o Bahia, nos Bavis, e falamos insistentemente isso, o Vitória acertou a jogar, não só a nível tático, porque marcou o Bahia muito bem, porque soube jogar ofensivamente contra o Bahia. Veja o último jogo no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada para o Vitória, O Vitória jogou, estreou contra o Palmeiras, tomou 1-0 dentro de casa, não fez uma má partida, mas não foi um Vitória dominante, não foi aquele Vitória dos Bavis. Aí veio o jogo do Bahia. No jogo do Bahia, o Vitória chegou a botar 2-0, Muita gente reclamou da modificação que o técnico fez, o Léo Condé, quando ele tira o volante Leonaldo e coloca Matheus Gonçalves, mas ali o Vitória fez 2-0 no início do segundo tempo, teve chance de fazer mais gols. O Oswaldo teve uma oportunidade sozinho contra o goleiro Marcos Felipe, chutou no rosto do goleiro, podia ter feito 3-0, matado o jogo, não matou, o Bahia foi lá e empatou a partida. Então é por isso que a gente fala que o Vitória acertou a jogar nos Bavis, aí saiu, foi fazer sua terceira partida fora de casa e terminou perdendo para o Cruzeiro. Então, assim, pelo que Botafogo fez até agora e o Vitória fez até agora, o Botafogo é favorito para vencer o jogo. Mas vamos lembrar que esse favoritismo pode ser quebrado dentro da partida, e o segundo jogo é dentro do Barradão, onde o Vitória vai ter uma vantagem, de se classificar, a depender do que acontecer no jogo de hoje. O Vitória vai saber do que precisa. A favor do Vitória, talvez, quem sabe, aí o Dudu, retornando à condição de titular. O Dudu, que queira ou não, gente, faz falta, porque o cara está entrosado ao time do Vitória. O técnico ainda não tem alguns outros jogadores. Por exemplo, o Rodrigo Andrade, que na minha opinião é o melhor meio que o Vitória tem. O Rodrigo Andrade é aquele cara do encaixe. Rodrigo Andrade é aquele jogador de uma intermediária a outra, Ele sabe conduzir, ele sabe marcar, ele sabe passar a bola. Eu gosto muito do futebol de Rodrigo Andrade, mas Rodrigo Andrade não pode jogar ainda. Qual sistema que o técnico vai usar, o Léo Condé? Não é sistema só daquela coisa que a gente falou tanto, dos jogadores do Vitória, daquela energia dos jogadores nos Bavis, aquela vontade de vencer, dos jogadores do Vitória no Bavis. Não, mas taticamente, qual sistema? Vai voltar a ter 3 volantes no time? Vai colocar mais um meia? Tem muito torcedor do Vitória cobrando, já que o Vitória tem meias à disposição agora do treinador. Não discutimos a condição, a responsabilidade
do treinador, da formação tática. Ele que está lá no dia a dia. Só achamos que para esses jogos mais pesados, mais difíceis, como são jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e aí a gente fala, e eu me lembro muito bem da última entrevista na Itapuã FM semana passada, do presidente Fábio Mota. Semana passada? Não, foi segunda-feira agora, onde o presidente diz: nós sabemos que é Série A, não é Copa do Nordeste, não é Campeonato Baiano, por isso Vitória foi a campo, contratou novos jogadores, e os jogadores estão aí à disposição do Léo Condé. Chegamos até a falar essa questão de que o Léo Condé precisa se afastar um pouco da Série B. Está muito apegado à Série B, aos jogadores que ganharam a Série B, aqueles jogadores que participaram daquela campanha. O agradecimento fica, mas tem que jogar os melhores, tem que jogar aqueles que foram contratados, jogadores que já têm, né, uma certa história na Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Jean Mota não tem entrado muito bem. Pô, o cara precisa de ritmo de jogo, precisa ter confiança, precisa colocar para jogar. É um jogador que já provou, inclusive quando jogou pelo Santos, grandes partidas ele fez em Campeonato Brasileiro. Tem aí, por exemplo, Daniel Júnior, que é um jogador também qualificado, então vai ter que ir fazendo as modificações no time do Vitória para que o Vitória comece a ganhar encaixe. Não é que você vai mudar todo mundo de vez, mas o Léo Condé já teve muitas oportunidades de começar a mexer na equipe do Vitória. Então vamos ver qual o time que entra em campo. Talvez o Camutanga já volte no lugar do Vini, faz falta também. É um jogador que está encaixado, importante, interessante, que nós estamos falando aqui, que tem que começar a mudar os jogadores que jogaram da Série B, e infelizmente aqueles que machucaram são os mais importantes. Aqueles que ficaram com mais importância. Camutanga, Dudu, Rodrigo Andrade, são esses jogadores que machucaram. O PK, que é melhor do que o Esteves, né? PK ataca muito mais, é um jogador que tem muito mais confiança na lateral esquerda. Sobre o Botafogo, tem que tomar certos cuidados, né? Savarino está jogando muita bola, está numa posição diferente, está jogando como meio atacante, está jogando muito bem, então tem que tomar muito cuidado com o Savarino. O Eduardo também, um outro jogador que tem jogado bem. Tiquinho está machucado, não joga, e o Eduardo entrou por ali. É um jogador que faz um falso 9, né? Ele sai muito da área e isso dificulta a marcação do adversário. Então a zaga do Vitória, né? O setor de marcação do Vitória tem que tomar muito cuidado. E um outro detalhe é o campo, né? O gramado sintético que o Botafogo tem, que o Vitória não está acostumado a jogar no gramado sintético. Então é bom se preparar para essa situação, porque queira ou não, apesar do Barradão ser um gramado muito bom, foi até criticado há pouco tempo aí, né, pelo técnico do Palmeiras, mas o gramado do Barradão é o gramado tipo arena, é um gramado muito bom, mas o gramado sintético tem uma condição diferente, é uma situação realmente diferente, a bola corre mais, eles molham o campo, né, quando ela bate, espirra, ela corre, a bola fica muito rápida. Vitória tem que atentar para essa situação também. Vamos aguardar, vamos esperar que o Vitória faça uma grande partida e traga, né, um bom resultado para cá, para fechar e decidir dentro do Barradão contra a equipe do Botafogo. Um grande abraço, minha gente, que Deus abençoe, boa sorte.